E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje nós vamos aprender a usar uma ferramenta muito legal do Corel, que ela está bem aqui, é a ferramentinha de bloquear sombra. Se você não conhece, esse aqui é um treinamento de CorelDRAW, serão mais de 100 aulas aqui gratuitas no YouTube para você. Então se você não conhece, vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima com a lista de todas as aulas desse treinamento. Quando você clica no cardzinho, você vai cair na lista e vai poder ver todas as aulas deste treinamento, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou fazer para vocês um quadrado, tá? Simplesmente isso, um quadrado aqui na tela. E eu vou na ferramentinha de bloquear sombra, certo? Eu vou clicar neste quadrado e arrastar. Note o que ele vai fazer aqui, que interessante, olha. Ele criou uma sombra muito louca neste quadrado, né? É porque esse quadrado ele não tinha nenhum preenchimento, tá? Eu vou colocar branco no quadrado para vocês visualizarem. Então agora vocês conseguem ver aqui que aqui está o quadrado e aqui está a sombra dele. E é uma sombra reta, né? Uma sombra dura. Você consegue ajustar a distância dessa sombra, né? Como você quiser, né? Você pode deixar ela mais perto, mais longe, tá? Mas é uma sombra dura mesmo. É para efeitos, né? É para alguns efeitos que você consegue fazer no Corel. Apenas como exemplo, né? Eu vou escrever para você aqui um texto, tá? Vou deixar um texto escrito nome para vocês visualizarem. Vou pegar uma fonte qualquer aqui, tá? Vou pegar uma fonte bem reta. Vou pegar uma fonte que eu tenho aqui legal, essa Airstrike aqui, ó. Pronto. Então eu vou deixar essa fonte na cor amarela. Vou vir aqui e vou puxar a sombra igual a gente fez, tá? Onde você colocar, ele vai fazer a sombra seguir, tá? Eu vou colocar bem pertinho aqui assim. Pum, ele já colocou a sombra ali no elemento, tá? Então ele cria uma sombra vetorial mesmo, uma sombra dura mesmo, e você consegue aplicar ela de diferentes modos nos seus layouts. Não tem muito segredo, tá? Essa ferramenta. Essa ferramenta não tem muito segredo, é basicamente isso que ela vai fazer. A diferença é que ela faz essa sombra mesmo em grupos, tá? Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar aqui um círculo, tá? Vou fazer um quadrado, um retângulo aqui no meio, ou melhor, deixa essa forma mesmo, né? Eu ia fazer com retângulo, eu acabei fazendo errado. Então, vamos supor que esse aqui fosse um grupo, né? Como se fosse uma ilustração, um elemento agrupado aí. Então, esse elemento está todo sobreposto. Ele é um grupo mesmo, olha. Dá para vocês verem que ele está todo aqui agrupado. Dei um Ctrl G para agrupar ele aqui. E se eu aplicar o efeito da sombra, ele vai fazendo um grupo como um todo, tá? Então, é um efeito leve, tá? É um efeito leve porque ele reconhece o grupo como um todo e aplica a sombra, no caso, né? Note que se eu tirar a linha, né? Eu vou tirar a linha, o contorno, ele continua com a sombra. Se eu mudar a cor da linha, eu altero apenas a linha, eu não altero a sombra. Como que eu altero a sombra no caso, né? Para alterar a sombra, você vai clicar na sombra, de fato, né? Eu vou selecionar a ferramenta. E daí aqui você tem as configurações da sombra. Você tem aqui, por exemplo, a cor, né? Você pode colocar uma cor que você quiser na sombra. Aqui no caso eu vou colocar uma cor mais pro laranja, só para dar um efeito, né? Olha aí que legal, né? Então você tem um objeto que você consegue mexer normalmente nele, como você faz no Corel, e aplicar linhas e tudo mais. Note que se você engorda a linha, ele aumenta a sombra automaticamente, tá? Eu vou deixar a linha mais grossa para vocês visualizarem, né? Note que ele engrossou a sombra, né? Mas a sombra não tem linha nenhuma. Ele apenas está acompanhando o desenho da forma que está por cima. Se você diminui, ele diminui também a sombra. Então é uma sombra viva, ela é ajustável, ela está ativa no objeto. Então as alterações que você fizer no objeto vão mudar a sombra. Eu vou pegar apenas este quadro aqui e vou trazer ele para o lado, olha. Então a sombra ela vai seguir, tá? Independente de onde estiver o objeto, o elemento do objeto. Beleza? Bom, clicando aqui ainda, ele tem outras funcionalidades, tá? E aqui são coisas que vocês podem ir fuçando. Eu não gosto de entrar muito em detalhes nisso nas aulas, porque a aula acaba ficando chata, né? Mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para vocês verem aqui algumas funcionalidades, tá? Por exemplo, eu vou fazer com a fonte para ficar mais fácil de vocês enxergarem, com a letra. Eu selecionei aqui a letra, certo? Eu vou selecionar a ferramenta e daí ele tem aqui essas opções ativas, tá? Essa opção aqui, olha, ela se chama gerar a partir do contorno do objeto. Então vamos supor, né, essa letra, eu vou colocar um contorno azul aqui nela, para ficar bem visível, e vou deixar esse contorno aqui um pouco mais grosso, tá?
Vou colocar a espessura dele aqui perto dos 10. Não, 10 é muito, né? Vou deixar perto do 2, vai. Isso, para vocês visualizarem, né? Então, note que o contorno ele está aqui em cima, mas o elemento ele termina antes, né? O contorno é uma coisa além do elemento. E a sombra, ela começa no elemento e não no contorno. Então, esse é um ajuste fino que você faz. Você simplesmente seleciona o objeto, né? O objeto está selecionado, você seleciona a ferramenta, e daí aqui você vem e clica para ele fazer a sombra a partir do contorno. Então, quando você clica, a sombra ela vai sair agora do contorno e não mais no fim do objeto, certo? Então, você consegue ter um ajuste aí para acabamento, para ficar uma coisa mais refinada. E aqui, por exemplo, olha, você consegue aumentar, no caso, o bloco da sombra, expandir ele, né? Eu vou aumentar para vocês visualizarem, né? Então, ele acaba criando aqui uma espécie de contorno por todo o elemento, né? Tá vendo? Conforme você vai aplicando, né? São 10 milímetros, né? 1 milímetro, 2 milímetros, né? Então, você vai adicionando aqui os milímetros e ele vai fazendo aqui este contorno. Muito legal, né? É muito legal. E se você não quiser mais, né? Você tem a opção de limpar. Clicando aqui, limpar sombra, ele vai apagar e vai voltar a ser o objeto original, como ele estava anteriormente. E tem outras funcionalidades, eu não vou entrar em detalhes nessa aula, para a aula não ficar comprida, vocês podem ver aqui, clicando e testando e tentando aprender aí cada uma delas. Beleza? Então usem esses elementos aqui, usem essas sombras nos seus trabalhos, nos seus desenhos, nas suas artes gráficas. Você pode fazer, né, diversos elementos utilizando elas. É só você soltar sua criatividade aí que eu tenho certeza que você vai conseguir usar essa sombra de modo bem criativo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi uma aula mais curta. Se tiver qualquer dúvida, deixa para mim aqui nos comentários e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas aí e aprender aí a usar os recursos do CorelDRAW. Nós já aprendemos quase todas as ferramentas aqui, viu? Já vimos um por um dessas ferramentinhas que estão aqui dentro. Falta para a gente aprender apenas estas duas ferramentinhas aqui do Corel que será visto nas próximas aulas. Então fica com a gente, se inscreve no canal para você não perder. E vai aparecer para você aqui agora algumas recomendações de vídeos. Aqui na sua esquerda, os vídeos dessa playlist de CorelDRAW e na sua direita, o vídeo mais recente lançado aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Valeu!